Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, nossas aulas de filosofia. Hoje vamos falar sobre ética kantiana. Então, nas nossas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre o filósofo Immanuel Kant. E hoje vamos continuar falando um pouco sobre a sua filosofia. De maneira mais específica, hoje vamos falar sobre a sua ética, né? Como Kant imaginou, pensou a ética filosófica, né? Então, para que a gente possa adentrar na ética kantiana, vamos primeiro reavivar, né, aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores, né, bem antigas, que nós falamos sobre ética, né? Alguns vídeos falando sobre ética. Se você ainda não viu o vídeo sobre ética, eu vou deixar aqui no card para você poder acompanhar a nossa explicação sobre ética. Mas tentarei fazer uma pequena revisão de maneira bem rápida para adentrarmos no nosso assunto. Então, a ética ou filosofia moral é uma área de conhecimento que tem como objetivo de investigação as ações humanas e seus princípios orientadores. Ou seja, a ética dedica-se a refletir sobre as ações morais. Então, a ética é essa parte da filosofia, né, que vai estudar os comportamentos humanos, os princípios morais e vai dizer aquilo que é o correto e aquilo que é errado, aquilo que é o bom e aquilo que é o mal. Então, a ética é que vai estudar esses assuntos referentes à moral e os valores morais, né, as nossas ações humanas, os atos humanos. A ética kantiana, né? Então Kant, ele imaginava a ética da seguinte maneira: ele acreditava que a razão humana pode definir aquilo que é certo ou errado. Por isso Kant ele defende a existência de uma ética universal. Então Kant ele vai dizer que o grande norteador da razão, o grande norteador das ações humanas, da moral, vai ser a nossa razão. Então é a própria razão humana que pode definir aquilo que é certo ou aquilo que é errado. É interessante observar que no decorrer da história humana, em grande parte, aquilo que definia aquilo que era correto, aquilo que era errado, aquilo que era bom, aquilo que era mal, era a religião, né? Principalmente os livros religiosos, livros sagrados, né? A Torá, o Alcorão, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então, era eles que, na grande parte da humanidade, que definiam aquilo que era certo e aquilo que é errado. Kant ele vai dizer que não, que aquilo que pode definir o que é certo e o que é errado é a própria razão humana. E esse é a grande jogada de Kant, né? É dizer que a razão humana é aquilo que pode definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas para que a gente possa definir aquilo que é certo e o que é errado, e a nossa razão pode definir isso, Kant vai falar sobre a lei moral. Então ele vai dizer que deve existir uma lei moral, que são princípios válidos sem exceção para todos os homens, ou seja, com valor universal e necessário. Kant vai dizer que se não existe isso, não tem como haver bem ou mal, certo e errado, do ponto de vista da moral. Então, para que a gente possa falar sobre moral, aquilo que é moralmente humano, correto, é necessário que se tenha uma lei moral, ou seja, esses princípios que são válidos para todos, universais e necessários, e que se não existir isso, não tem como falarmos de moral. E aí vem a grande pergunta, né? Quais princípios que regem a conduta humana? Kant vai fazer essa pergunta, né? Tá, se a lei moral é aquilo que vai dizer quais são os princípios válidos, né, que regem a conduta humana, então quais são esses princípios, né, que regem a conduta humana, que norteiam a conduta humana? E ele vai falar sobre os princípios práticos, se dividem em máximas e imperativos, né? E os imperativos se dividem em hipotéticos e categóricos. Então vamos ver cada um deles a partir de agora. Então, o princípio prático é o que? É a determinação geral da vontade. Então, um exemplo: você tem que comer vegetais para ter boa saúde. Então, o princípio prático é aquilo que diz para você fazer ou não uma determinada coisa, ou seja, aquilo que direciona o seu ímpeto, aquilo que direciona a sua vontade. Então, a determinação geral da vontade é aquilo que diz para você fazer uma coisa ou outra, faça isso ou faça aquilo. Então, é o princípio prático. Ele vai se dividir em dois, em máximas e imperativos. A máxima é o seguinte: é uma determinação subjetiva da vontade. Então é algo subjetivo, essa palavra é muito importante, subjetiva. É um princípio prático que só vale para mim. E eu sigo, mas não recomendo para todos. E eu coloquei um exemplo para podermos entender melhor. Vingue-se sempre que você receber uma ofensa. Então, essa máxima, tem muitas pessoas que seguem, né? Eu posso seguir essa máxima,
mas não é algo que eu recomendo para todos. Eu digo assim, olha, eu sigo essa máxima, eu me vingo de tudo aquilo que qualquer ofensa que eu possa vir a receber. Mas esse é a minha máxima, eu vivo dessa maneira. Tu decide como é que tu quer viver. Então é algo que eu não recomendo muito para os outros, é algo mais subjetivo, vale mais para mim. Só que a moral ela é necessariamente coletiva, ela não é subjetiva e individual. Portanto, esse tipo de princípio prático, ou seja, a máxima, né, algo subjetivo, não pode ser uma lei moral, pois não pode valer para todo mundo, está fora do âmbito da moral. Então Kant está buscando essa lei moral. Né? O que seria essa lei moral que é válida para todos, que é universal e necessário? Logo, o princípio prático que tem que ser a lei moral não é a máxima, porque a máxima é subjetiva, só vale para mim, tem que ser algo universal. É por isso que a lei moral vai ser um imperativo, porque o imperativo é a determinação objetiva da vontade, vale para mais de uma pessoa. E agora nós temos que ver se essa lei moral vai ser um imperativo hipotético ou se vai ser um imperativo categórico. O imperativo hipotético é uma determinação condicionada ao alcance de um fim determinado. Né? Já o imperativo categórico vai ser uma determinação incondicionada, pura da vontade. A vontade quer porque quer. Então, para entendermos, vamos no próximo slide colocar 3 exemplos que vai poder clarificar ainda mais a diferença entre uma máxima, um imperativo hipotético e um imperativo categórico. Máxima, como nós já vimos, é algo subjetivo. Vingue-se sempre que você recebe uma ofensa, é algo que vale para mim, não é uma coisa universal. Já o imperativo hipotético é: se quiseres ser mais inteligente, estuda filosofia. Então, é algo que tem uma finalidade, ou seja, ser mais inteligente. É por isso que eu estudo filosofia. Eu estudo porque eu quero ser mais inteligente. Então, tem uma condição, né? O se quer ser mais inteligente, então estuda filosofia. Então, é algo de certa maneira condicionado, tem uma condição aí. Já o imperativo hipotético, não. Ele apenas diz: estuda filosofia. Ah, mas por quê? Para quê? Por que eu devo estudar filosofia? Não importa. Estuda filosofia. O imperativo categórico ele não tem para quê, nem porquê, nem condição, nem contexto. É certo porque é certo. Apenas faça. Estuda filosofia. Pronto, não tem porquê, nem para quê, nem condição. É algo que é certo e você tem que fazer. Faça porque é certo. O imperativo categórico é isso. E a lei moral ela tem que ser necessariamente um imperativo categórico, porque ela não pode ser algo subjetivo, que vale só para mim, tem que ser universal, portanto não pode ser uma máxima. E ela não pode ser algo condicionado, tem que ser algo necessário, não pode ser algo contingente, né? Tem que ser algo necessário. Logo, tem que ser um imperativo categórico, não tem nem porquê nem para quê. Faça porque faça, faça porque é o certo. Esse é o imperativo categórico. E eu coloquei esse pequeno esquema aqui para a gente poder entender melhor. Então, princípios práticos, né? A determinação da nossa vontade. Tem a máxima, que é o subjetivo. O imperativo, que é o objetivo. Se divide em dois, né? Hipotético e categórico. O hipotético tem a condicional. E o categórico é aquilo que não tem condição. Não tem porquê nem para quê. Faça porque é o certo, porque tem que ser feito. O imperativo. Então, a lei moral tem que ser o imperativo categórico. Né? E aí voltamos a lá que Kant procurava, né, definir essa lei moral, que ele falava que tinha que ser um princípio válido, princípios válidos, sem exceções para todos os homens, né, com valor universal, aquilo que nós estávamos falando agora, não pode ser a máxima, não pode ser subjetivo, tem que ser aplicado a todos os homens, ou seja, tem que ser universal. E necessário, ou seja, não tem que ter condições, tem que ser aplicado sem exceções. Ah, vou estudar filosofia porque eu quero ser mais inteligente, já está colocando uma condição, então não é algo mais necessário. Ele está se tornando algo condicional, contingente. E algo necessário tem que ser sem exceções. É válido para todos, é universal e é necessário. Não tem exceções, não. É certo porque é o certo, faça porque tem que ser feito. Então, são imperativos categóricos. Né? A lei moral tem que ser imperativo categórico. O que são imperativos categóricos? São imposições da razão que não só se realizam quando inclinações sensíveis impedem a vontade racionalmente direcionada, isto é, as inclinações sensíveis podem atrapalhar. Então a razão ela vai orientar a vontade a agir de determinada maneira, a agir de maneira que é correta, que é o certo. Só que as inclinações sensíveis que todos nós seres humanos temos, elas podem acabar atrapalhando, né, a nossa maneira de agir corretamente, né? Então as inclinações sensíveis podem acabar atrapalhando a nossa vontade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O imperativo, então como a gente pode entender o imperativo categórico em essência, né? A validade do imperativo categórico consiste em sua forma de lei, não em seu conteúdo.
Não é moral aquilo que se faz, mas sim a intenção com que se faz. Vamos colocar um exemplo aqui no imperativo categórico para que a gente possa entender na prática o que seria esse imperativo categórico, essa lei moral que Kant propõe para nós. Imagine o seguinte imperativo categórico: seja honesto. Não tem porquê nem para quê, seja honesto. É imperativo categórico. Faça porque é o certo, tem que ser feito. Seja honesto. Então imagine que você é um comerciante e uma criança vai lá onde você, com a cédula de R$100, e diz assim: minha mãe me deu esses R$10 para eu comprar R$10 de cebola. E aí o homem vai e pensa, você, né, no caso, né, vai e pensa: olha, se eu enganar essa criança e ficar com esse dinheiro, a mãe dela vai saber. E aí a mãe dela vai espalhar a notícia para os outros. Ninguém mais vai querer comprar coisa aqui no meu comércio, porque eu sou desonesto. Logo ninguém mais vai comprar, eu não vou vender. Logo vou ter prejuízo e o meu estabelecimento vai fechar. Portanto, eu não posso enganar essa criança. E você vai lá, pega os R$90, dá de troco e dá os R$10 de cebola e diz: olha, aqui não é R$10, aqui é R$100, portanto aqui é o seu troco. Então, Kant vai dizer: você agiu moralmente correto, você foi honesto? Até que você foi honesto, mas só que você não fez o imperativo categórico, você não foi honesto por ser honesto em si mesmo, você foi honesto porque teve uma outra intenção, que nesse caso era que você não queria que seu estabelecimento fechasse, você não queria ter prejuízo futuramente. Você não foi honesto por ser honesto em si mesmo. Então, você teve uma condicional, né? Foi um imperativo hipotético, não categórico. Ser honesto tem que ser honesto porque honesto é o certo, independente da situação que possa vir a acontecer. Então, o imperativo categórico, em essência, ele não é moral pelo aquilo que você faz, mas sim a intenção que você faz. Você tem a intenção de ser honesto por ser honesto em si mesmo? Não. Então, não foi a lei moral, não foi imperativo categórico. Então, a validade do imperativo consiste na sua forma de lei e não em seu conteúdo. Então, com esse exemplo, acho que ficou bem mais claro aquilo que é o imperativo categórico que Kant propõe para nós. Então, um outro imperativo categórico que tem é o seguinte: dê o seu like no canal, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Isso é um imperativo categórico que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Dê um joinha, como eu já falei, dê o like, divulguem o vídeo para outras pessoas poderem aprender aquilo que é a moral kantiana. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as fórmulas desse imperativo categórico, né? Como essa fórmula de imperativo categórico kantiano aparece para nós. Aparece de 3 maneiras, vamos ver na próxima aula. E qualquer dúvida sobre algum conteúdo da aula de hoje, coloque lá nos comentários que a gente vai estar respondendo. E qualquer sugestão de próximos vídeos também tem o seu comentário lá, tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre ética kantiana. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigado a todos. Paz e bem.